os gastos públicos pelos próximos 20 anos e a PEC 55 da reforma política, e a PEC 36, enfim, serão os assuntos mais importantes em pauta no Senado nesta semana. As votações vão ocorrer na próxima quarta-feira. A PEC do teto de gastos teve parecer pela aprovação sem emendas apresentado na última terça-feira pelo relator, o senador Eucídio Oliveira, na CCJ do Senado. Já a PEC da reforma política, a PEC 36, de autoria dos senadores Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, deve ser o único tema apreciado pelo plenário do Senado na quarta-feira. A proposta estabelece o fim das coligações partidárias e também propõe a cláusula de barreira para os partidos políticos terem acesso a tempo de televisão e rádio. A PEC 36 é a primeira proposição relacionada à reforma política a ser apreciada pelo Congresso Nacional após o acordo entre os presidentes da Câmara e do Senado para um novo esforço no sentido de fazer a reforma. Agora são 7h04 e vários colégios estaduais do Paraná já começaram a ser desocupados pelos estudantes. Agora, os calendários de aula devem ser totalmente reformulados. E você tem mais informações sobre esse assunto com Andréia Sakugawa. Até a última sexta-feira, do total de 19 colégios ocupados em Maringá, 10 já tinham sido desocupados pelos estudantes. A coordenadora do Núcleo Regional de Educação explica que agora, com a volta do funcionamento dos colégios, o calendário de aulas deverá ser todo reformulado. Nós tínhamos como previsão encerrar o ano letivo de 2016 em 21 de dezembro, com um aluno, Então, a partir desse momento, nós vamos nos estender até dezembro, mas isso também é relativo a cada escola, porque como elas foram ocupadas em tempos diferentes e por tempo também diferente, então cada escola é uma realidade. Então, provavelmente a gente tem escola que consegue fechar e até 21 de dezembro utilizando o sábado, utilizando o contraturno, e tem outras que já terão que ir até 30 de dezembro. Isso sem falar naquelas que ainda continuam ocupadas, que a gente então provavelmente vai para fevereiro de 2017. Os estudantes que participam do movimento são contra a PEC que limita os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos. Os alunos protestam também contra uma medida provisória enviada ao Congresso, que propõe uma reforma no ensino médio. Ainda segundo a coordenadora do núcleo, as ocupações trouxeram alguns contratempos para o andamento do calendário de atividades agora no final do ano. Quando nós estamos encerrando o ano letivo, a gente vai fazendo todo esse fechamento, e preparando esse aluno para a sua nova caminhada, Então, é aquele que vai fazer o PAS, é aquele que vai fazer o vestibular, é o que vai fazer o Enem, é o que vai para uma série seguinte, Então, pedagogicamente, afeta bastante, porque a gente faz as reposições, nós tentamos repor esse conteúdo, mas nunca é igual, Já há um estado de estresse que fica com relação aí a toda essa situação, voltado para o aluno que ficou sem aula e agora volta para o professor e assim por diante. Pois é, toda essa ocupação, enfim, essas paralisações na rotina de aulas acaba trazendo prejuízo, sim. E a gente vai ter aí um calendário que talvez se estenda pelo ano de 2017, acabe fazendo com que as festas de fim de ano sejam prejudicadas. Bom, o fim de semana foi de provas para os alunos que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Professores avaliaram as provas como bastante complexas. Para eles, essa complexidade das provas de linguagens, de matemática, de redação, essa complexidade mostra que o teste atingiu seu nível de excelência. Por outro lado, o Enem deste ano registrou uma ausência de 30% dos alunos que haviam se inscrito para participar. Grandes empresários brasileiros, os maiores responsáveis pelo PIB nacional, cobram uma ação do Congresso como objetivo de limitar possíveis danos provocados pelo avanço da Lava Jato. Os pesos pesados do PIB abraçaram nos bastidores projetos como a anistia ao Caixa 2 e o novo marco para acordos de leniência, sob o argumento de que é preciso criar mecanismos legais que garantam punição aos que praticaram crimes
mas isso sem causar uma quebradeira generalizada no país. Desde ontem a gente está vivendo uma dinâmica diferente para o momento que a gente vai fazer ligação. Afinal, os telefones celulares dos 3 estados da região sul do país estão contando agora com o 9º dígito. Algumas operadoras desenvolveram aplicativos para incluir automaticamente o número 9 na agenda do aparelho. O número de aparelhos já superou o de pessoas há algum tempo no Brasil. E aí foi preciso adotar esta medida. Nas ruas, algumas pessoas já estão sabendo. Se for para melhoria, tudo bem. A partir deste domingo, o dígito 9 já poderá ser incluído. Até o dia 15 de novembro, ainda vai ser possível telefonar usando apenas os 8 dígitos. Mas depois do dia 16, um aviso vai ser dado e quem esqueceu de colocar o 9 vai ter que discar tudo outra vez. O usuário disca 8 dígitos, a chamada interceptada. Ele escuta uma mensagem orientativa do modo correto de discagem e deve novamente realizar a chamada. E a partir do dia 14 de fevereiro do próximo ano, chamadas realizadas 8 dígitos para telefones celulares não serão mais completadas, nem haverá uma mensagem orientativa. O usuário terá que repetir novamente a chamada a 9 dígitos para que ela possa ser encaminhada corretamente. A Sercontel tem 70 mil clientes e já vem comunicando os usuários destas mudanças de várias formas. A partir deste domingo, os funcionários vão ter que ficar atentos a uma série de exigências da Anatel. Nós estamos preparados porque esse planejamento ele vem já de alguns anos, em especial no último ano, quando nós efetivamente colocamos em prática todas as necessidades relacionadas a atualizações de softwares das centrais, né? A parte de atualização dos sistemas de TI, que são os grandes sistemas que são impactados com essa alteração. Esta mudança começou a ser colocada em prática em São Paulo em 2012. Só estavam faltando mesmo os estados da região sul do Brasil. E se você está preocupado, achando que vai precisar alterar todos os telefones da agenda do seu celular, nada disso. Algumas operadoras já até desenvolveram uma forma de facilitarem a vida dos clientes. É um aplicativo que já está disponível para ser baixado em aparelhos com os sistemas operacionais Android e iOS. O programa inclui automaticamente o dígito 9 e isso pode também ser revertido. Vai depender da tua necessidade, a necessidade de cada um, que se você vai usar a ligação, você tem que lembrar que você tem que colocar um 9 a mais. É somente isso. E quando você faz a ligação, se faz ainda sem o número 9, né? A própria operadora notifica, a própria operadora avisa que está faltando alguma coisa ali. Pelo menos nesses primeiros dias, uma forma da gente se adaptar a essa nova realidade. A gente traz agora as informações do tempo. Ângela, é com você. Obrigada, Ronaldo. A massa de ar presente na região do Paraná segue se aquecendo. Alguma nebulosidade se desenvolve por conta da umidade na atmosfera. Em algumas regiões pode chover durante a tarde, mas não é o caso aqui do Noroeste, onde as temperaturas seguem em elevação e existe predomínio de sol. Vamos fazer um giro para ver como andam as temperaturas em algumas cidades. Em Curitiba, alta nebulosidade com previsão de chuva para a parte da tarde, mínima de 16 e máxima de 25. Londrina tem temperaturas em elevação e umidade no ar tendo mínima de 18 e máxima de 31. Paranavaí deve ter um dia quente, com predomínio de sol, mínima de 20 e máxima de 34. Cianorte tem nebulosidade variável, temperaturas em elevação com umidade no ar. Existem condições para a presença de chuvas rápidas na parte da tarde, mínima de 17 e máxima de 32. Maringá começa a semana com temperaturas em elevação. Nestas condições, existe alta proliferação de mosquitos. Isso significa que devemos redobrar os cuidados com os locais que podem ser foco do mosquito da dengue. Mínima de 17, máxima de 33. Na terça-feira, existe previsão de um dia quente com chuvas isoladas na parte da tarde. Mínima de 21 e máxima de 34. Na quarta-feira, a umidade fica elevada e a temperatura deve continuar alta. O tempo fica abafado. Mínima de 21 e máxima de 30.
31. Na quinta-feira, ainda nebulosidade variável com condições para tempestade rápida na parte da tarde. Mínima de 19 e máxima de 33. Essa foi a previsão do tempo segundo o CIMEPAR. Temos aí a previsão do tempo, a Ângela trouxe as informações para a gente. E a gente aproveita e dá uma olhadinha lá fora para saber como está o tempo em Maringá neste momento. Olha só a bela Maringá neste momento, às 7 horas e 13 minutos, 7h13. Nossa cidade maravilhosa, nossa cidade linda nesta manhã de segunda-feira. Céu com poucas nuvens, o tempo bastante agradável. Como disse a Ângela, existe sim a possibilidade de pancadas de chuva amanhã, terça-feira, também ao longo do restante da semana, mas nesse momento o dia começando muito bem em Maringá, 7h13 agora. E a gente aproveita também e dá uma olhada na situação dos principais aeroportos. Aeroportos de Maringá e Londrina estão abertos, estão operando normalmente. Já o aeroporto de Curitiba e também o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, os aeroportos estão abertos, mas operam com restrições meteorológicas ou operacionais. A anistia para os crimes de Caixa 2 era tratada até pouco tempo de forma envergonhada e está se tornando cada vez mais explícita e ganhando um certo sentido de urgência no Congresso Nacional, diante da proximidade do acordo de delação da Odebrecht. Um dos defensores da anistia explicou o porquê da pressa da aprovação. Segundo ele, a empreiteira Odebrecht era a que mais fazia doações por meio de Caixa 2 em épocas de eleições ou não. E quando isso vier a público, poucos do meio político ficarão de fora. O objetivo da defesa da anistia é a aprovação de entes que a Lava Jato oficialize o acordo com a empreiteira para a delação. Um verdadeiro presentão de Natal para os políticos envolvidos. O objetivo é livrá-los das garras da Lava Jato, que tem descoberto várias operações de uso de Caixa 2 para bancar as últimas eleições. O agrado de Natal vai ser embalado estrategicamente em um pacote de medidas moralizantes, entre eles a criminalização do Caixa 2, mas só daqui para frente. Os crimes do passado serão todos anistiados. São 7 horas e 15 minutos. Daqui a pouquinho você acompanha com a gente as informações sobre o índice de infestação do mosquito da dengue em Maringá. Esse é o Ponto com News que volta em instantes. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. Quer ficar bem informado, rapidinho e de onde você estiver? No computador ou no celular. Nas redes sociais, Twitter e WhatsApp. Com a credibilidade do jornal, as imagens da TV, a mobilidade do rádio e a agilidade da internet. Bastidores da política, eleições municipais e os destaques do noticiário. E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br, a nova cara da notícia online. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. De volta com o nosso jornal nesta manhã de segunda-feira. Você que está começando a semana com a gente, o nosso muito obrigado.
meu convite é para que você continue com a gente, não apenas nessa segunda-feira, mas ao longo dessa semana. Afinal, estamos aqui, segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, pela TV Maringá. Reta final de campanha nos Estados Unidos e os candidatos Hillary Clinton e Donald Trump focaram nos estados mais importantes neste fim de semana. Ambos os candidatos previam forte campanha nos estados de Ohio, Pensilvânia, Nova Hampshire e Flórida. Ontem, o FBI divulgou que não há evidência de crime em novos e-mails de Hillary Clinton. A divulgação nas últimas semanas de investigações em e-mails da democrata tinha feito com que ela perdesse fôlego nessa reta final de campanha, causando inclusive o crescimento de Donald Trump nas pesquisas. Porém, o FBI agora divulgou que Hillary não vai enfrentar acusação criminal após uma revisão em seus e-mails. Hillary não se pronunciou sobre as informações dadas pelo FBI. Uma pesquisa divulgada ontem mostrou que Hillary está 5 pontos à frente de Donald Trump. As eleições americanas serão realizadas amanhã, na terça-feira. São 7h19. A gente fala agora sobre os índices de infestação do mosquito da dengue. Os novos dados foram divulgados pelo levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti. E você tem mais informações na reportagem. 8.642 casos foram notificados no período de 24 a 28 de outubro. Desse número, 2.697 positivos. As principais fontes de criadouro levantadas pelo índice são os lixos e resíduos sólidos, seguidos pelos vasos de plantas e barris. Alguns bairros foram classificados na primeira área de médio risco, entre eles o Jardim Oásis, onde essa agente de combate à dengue realiza vistorias com frequência. A situação aqui, quando não chove, até que nós não encontramos foco, mas choveu, sempre tem as casas que deixam os vasinhos, recipiente, lixo, essas coisas, tudo que acumula água. Nessa casa, alguns focos de dengue foram encontrados. A agente de saúde reforça os cuidados necessários para o combate contra o mosquito da dengue. Bebedouro de cachorro, a gente tem encontrado foco. A gente sempre orienta, tá lavando pelo menos 2 vezes na semana, sendo lavado, né? Bem a beirada dele toda, né? Sendo trocada a água, né? Pneu sempre no lugar coberto. Não adianta pneu na chuva e não dá certo mesmo, é sempre na cobertura. Tudo que acumula água, deixar na cobertura. A gente sempre orienta a mesma coisa, não deixar nada. E outra, tá verificando todo dia, porque sempre, às vezes, a pessoa acaba esquecendo alguma coisa, né? O povo fala que não tem muito tempo, trabalha fora, que não deu tempo de olhar, que chegou de viagem. Então, sempre é a mesma coisa, né? Mas então a gente recomenda. A pessoa trabalha, não tem muito tempo, não deixa as coisas onde possa chover, né? E no verão, o cuidado tem que ser redobrado. Redobrado, porque o calor faz com que prolifere mais rápido, né? Então, no verão também tem muita chuva, né? E chovendo, com o calor, isso aí já fica propício para o mosquito, né? Então, os cuidados têm que ser redobrados. É todo dia, tem que estar olhando todo dia. Pois é, né? A gente é que deixa o problema acontecer, porque a gente não cuida, às vezes, da casa da gente. Ali onde está o animal, tem lá o bebedouro dele, né? O pratinho para que ele possa tomar água e, às vezes, aquele espaço acaba sendo um lugar de proliferação do mosquito. O pratinho do vaso de planta, né, é um outro problema. Quer dizer, a gente faz com que o mosquito prolifere porque a gente não cuida do espaço. A gente precisa ter esse cuidado, né, porque toda a qualidade de vida que a gente deseja depende muito do que a gente faz. Às vezes a gente aponta para o vizinho, o vizinho não cuida, mas às vezes o problema está dentro da nossa casa. Então, é fundamental que a gente tenha esse cuidado, né? Como trouxe aí as informações a agente de saúde, mostrando o que deve ser feito, os cuidados que devem ser tomados. A gente está vivendo já momentos de bastante calor, intenso calor. Esse é um período que, vez ou outra, está chovendo, né? A gente tem previsão, a Ângela falou agora há pouquinho para a gente, previsão de chuva para essa semana. Então vai lá, chove, calor. Chuva, calor, combinação perfeita para a proliferação do mosquito da dengue. Então a gente precisa evitar que isso aconteça. E a gente evita cuidando do espaço domiciliar, ou seja, impedindo que haja focos do mosquito com água acumulada. Em crise, o Hospital Evangélico de Curitiba fechou o pronto-socorro.
Segundo a instituição, o hospital enfrenta falta de materiais como remédios e soros. A suspensão do serviço é temporária e as consultas seguem sendo realizadas normalmente. O governo prepara a medida que abre caminho para intervenção na empresa telefônica Oi. Trata-se de uma solução de emergência que prevê a edição de uma medida provisória que vai permitir uma intervenção completa na operadora. O objetivo do governo é evitar a saída de mercado e a completa falência da companhia. O consumo doméstico de carne de frango no Brasil, neste ano, deve passar de 9 milhões e 600 mil toneladas, que significa 260 mil toneladas a mais que no ano passado. Com a grande demanda, os avicultores têm redobrado os cuidados para evitar a salmonela. Inclusive, precisam adotar mais um processo de prevenção da bactéria. Entenda na reportagem. O Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango do mundo, de acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E toda essa produção precisa de uma atenção especial quando o assunto é evitar a salmonela, uma bactéria que vive na mira do setor avícola, pois é uma das principais responsáveis por intoxicações alimentares em todo o planeta. Os principais sintomas da salmonelose são febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, falta de apetite, cólicas e diarreia. A intensidade varia de uma pessoa para outra. Com o objetivo de aumentar o controle sobre a salmonela, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura publicou a Instrução Normativa número 20, que cria maior rigidez no monitoramento de granjas e abatedouros. A partir do dia 22 de fevereiro, os lotes de frango e peru de corte em estabelecimentos avícolas comerciais devem passar por exames que detectam a presença de salmonelas. Os resultados devem ser reconhecidos antes das aves serem enviadas ao abatedouro. Todo lote que sai para abate, ele tem que ser realizado o exame para salmonela. Hoje, com essa nova legislação. Comprovado que ele é negativo, ele está liberado para o abate, como sempre ocorreu. E no caso de positivo, primeiro ele é encaminhado para a gente, esse laudo, para nós tomarmos as devidas medidas. Ele vai para um abate específico, né? Ele não vai para exportação, no caso, ele acaba tendo um tratamento diferenciado do que a outra carne. E daí no aviário a gente toma alguns cuidados para que essa salmonela ela não se espalhe. Segundo o presidente da Associação dos Avicultores do Noroeste do Paraná, o problema da nova normativa é o quanto o novo processo vai pesar no bolso. Nós entendemos que todas as medidas sanitárias, elas são importantes, são necessárias, mas também geram preocupação em relação ao custo que ela traz embutido, né? Reportagem da Folha de São Paulo revelou que inquéritos que envolvem personalidades importantes do Congresso Nacional estão há mais de 10 anos sem desfecho no Supremo Tribunal Federal. Ao todo, 362 inquéritos estão em andamento no tribunal sobre políticos com fórum entre deputados federais, senadores, ministros de Estado e do TCU, do Tribunal de Contas da União. Um dos inquéritos mais antigos envolve o presidente do Senado, Renan Calheiros. 73 países registram casos de Zika e 26 têm casos de microcefalia. O Brasil lidera a lista, tem 2.079 casos de microcefalia. Pelo menos por enquanto, a Organização Mundial de Saúde não tem novos instrumentos para lutar contra o vírus. Mas a OMS tem uma certeza: a doença chegou para ficar e os governos vão ter que encontrar suas próprias estratégias para combater a microcefalia e o Zika vírus. Eu falava há pouco, sobre o cuidado que a gente precisa ter para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, e esse mosquito também é transmissor do Zika vírus e acaba, por consequência, trazendo todos esses casos lamentáveis de microcefalia. Mais um motivo, então, para a gente combater o Aedes aegypti. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com a entrevista com a enfermeira Caroline Miguel. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez.
além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Vamos ver. Essa não. Nem essa. Não também. Nem essa. Acho que não. Essa também não. É essa. Paris vista de um novo ângulo. O seu Metrofoto Challenge 2016. O maior concurso de fotos do mundo. São diversos prêmios e uma exclusiva viagem para uma expedição fotográfica na Ilha de Páscoa. Mais informações, acesse metrojornal.com.br. Participe. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Apoio TV Maringá. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. Hoje a gente recebe a Caroline Miguel, que está de volta para falar sobre qualidade de vida. E a gente recebe a Caroline hoje para falar sobre como a gente lida com a comida. E às vezes a comida pode ser um vício. É sobre isso que a gente vai conversar. Carol, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Caroline, comida pode ser um vício? Pode ser um vício. Na verdade, assim, esse assunto me chamou muita atenção essa semana. A internet, obviamente, hoje em dia é o meio de comunicação, a televisão, que as pessoas se comunicam, enfim, e influencia muito, né? Especificamente essa semana, muitas pessoas chegaram até nós com alguns vídeos relatando: você viu aquele vídeo, você viu aquela pessoa que falou sobre o vício da comida, eu me identifiquei muito. É aquilo que eu tenho, é aquilo. E daí eu fui atrás e falei, poxa, mas o que é isso? Quero descobrir, né? Que vídeo é esse. O que é isso? E a gente foi atrás para entender, porque assim, foi um dia onde 90% dessas pessoas que apresentam, esse dia especificamente é um dia onde pessoas que apresentam obesidade grau 3, ou seja, obesidade mórbida, elas são atendidas. E eu achei assim, uma característica muito semelhante, né? Então vamos entender o que era esse vídeo, né? E é um vídeo onde uma pessoa fala: gente, eu também sou viciada, eu tenho um vício, eu sou viciada na comida, eu não consigo, eu já tentei, eu já fiz de tudo, mas eu vou fazer o HIIT, eu vou fazer o CrossFit, mas eu chego em casa e é na geladeira que eu vou, e é na comida, né? E isso assim, por muitas vezes todo mundo tirando sarro, todo mundo dando risada, mas eu percebi muita verdade nas pessoas que vieram procurar e vieram falar assim: eu me identifiquei com aquilo. Quer dizer, a pessoa faz às vezes atividade física, procura às vezes se exercitar,
mas ainda assim, quando chegam em casa, também vão para a geladeira descontar, digamos, suas frustrações? Eu tenho certeza, Ronaldo, que muitas das pessoas que nos escutam, elas fazem certinho o exercício físico, elas fazem certinho algumas práticas e rotinas, só que elas não conseguem emagrecimento. Por quê? Se elas fazem tudo correto, por que não? A primeira coisa, nem tudo correto é feito. É a primeira coisa que é falada. Porque assim, a fala é assim, mas eu faço tudo certo, por que eu não consigo? A primeira coisa, nem tudo é feito certo. Então, aonde está o grande problema da coisa? Na alimentação. Então, o que é essa questão do vídeo, essa questão das dúvidas, né? Gente, a comida é um vício. Ela é um vício, sim. Por quê? A partir do momento que você passa a ser controlado por aquilo, a gente chama isso de vício, né? Exato. Então, a comida passa a controlar Sim. o meu desejo, a minha vontade. Eu não consigo, digamos, ter autonomia diante da comida, né? Exato. E eu sou uma defensora muito dessa questão em relação assim, o pessoal fala, o vício é o cigarro, o vício é a bebida, eu sou fumante. Mas quem tem a obesidade, poxa, falta vergonha na cara. Não. Eu não acredito por quê. A gente lida diariamente com pessoas, poxa, uma mãe que não pode levar seu filho na escola porque ela tem vergonha que os amiguinhos vão tirar sarro dela porque ela está acima do peso e ela tem vergonha que o filho passe isso. Ou então... Chega a acontecer esses casos? Você escuta esse tipo de depoimento de mãe que não leva o filho na escola porque ela tem vergonha? Muito. Assim, a cada um mês nós nos reunimos em grupo e esses depoimentos são muito chocantes. Por exemplo, pessoas que não conseguem pegar a circular, né, o ônibus, porque elas não conseguem passar na roleta. Pessoas que não vão ao teatro ou ao cinema porque elas não conseguem sentar na cadeira. Ou porque quando elas vão chegar até o local, elas vão ter que pegar duas. Então, ou elas chegam primeiro que todo mundo, ou depois que todo mundo. Então, a vida social dessas pessoas era muito prejudicada, né? Esses depoimentos, eles são seguidos de choros e mais choros. E assim, é evidente que quando uma pessoa fala, todas se mobilizam, ou seja, todas essas pessoas passam por essas situações, né? Então, assim, eu sou uma defensora de que, mas eu vou colocar essa justificativa como eu não vou mudar? Não, é possível mudar, porém, é importante a gente entender que é vício, é sim, mas tem como tratar. E assim, por que é vício? Porque existem componentes, assim como na cocaína, assim como no cigarro, que viciam. Então, o nosso cérebro, quando a gente se alimenta, o nosso cérebro, quem é que nunca comeu e não sente uma fonte de prazer? Não tem como, né? Diante de alguns alimentos, e eles têm, né, tem itens ali naqueles alimentos que proporcionam prazer, satisfação e são viciantes, né? Açúcar, por exemplo. Perfeito. O açúcar é o componente que tem maior vício. Nós já citamos outra vez, mas eu gostaria de citar, em vários estudos, eles comparam o açúcar com a cocaína. Qual é a diferença? A cocaína, você sempre precisa mais. O açúcar, você condiciona o seu cérebro a querer sempre aquilo como fonte de prazer. Tá? Sem diferenças, claro, eu estou comparando uma questão do seu cérebro querer aquilo. Tá? O seu cérebro pedir, porque é uma fonte de prazer. Então, se você, por exemplo, come o seu chocolate sempre após o almoço, sempre após o almoço você vai sentir vontade de comer o doce. Isso é um vício. Isso é um vício. Fato. Né? Então, você condiciona o teu cérebro a isso. Poxa, mas se é vício, por que antigamente não tinha tanto isso e agora tem? Eu acho que seria interessante a gente mostrar qual que é a bomba que a gente está recebendo de alimentos hoje. Então, diversos estudos, né, remetem a isso. E fizeram isso durante uma semana para uma família colocar na sua mesa todos os alimentos que eles comem durante uma semana. Então, certo. Hoje, se o pessoal que nos assistem fosse colocar em cima de uma mesa todos os alimentos que eles comem, será que esse vício está neles também? Então, eles colocaram isso, né, numa família de 4 pessoas para a gente dar uma olhadinha como é que é essa alimentação. E a gente tem a imagem, né? A gente tem a imagem para que você possa ter ideia de tudo que uma família consumiu durante uma semana. Foi um desafio feito com essa família, né, Foi Carol? Um desafio feito com essa família. Essa família especificamente, a gente está falando de um outro país, né, onde a gente vê Claro, que... tem alguns hábitos alimentares distintos, evidente. Mas que são hábitos que a gente pode falar que aqui no Brasil a gente já está bem perto.
né? Acho que... É bastante coisa, né, para se comer numa semana só, né? Bastante, só que o que é o interessante? Quando nós colocamos em uma semana, talvez a nossa realidade não seria muito diferente, né? Então, a gente vê bastante coisa relacionada a produtos industrializados, né? Esse é um aspecto que chama a atenção, né, Carol? Hoje, a quantidade de produtos industrializados, as pessoas têm consumido cada vez mais, né? Tem consumido cada vez mais, independente do light, independente do diet, né? Independente do que tá dentro do mercado, tem uma quantidade grande, tanto de açúcar, quanto de sal, quanto de conservantes, como a gente observa na foto mesmo, né? A gente pode observar que são produtos que, como suco, cerveja, pizza, né? São produtos propriamente que trazem o vício, como comentado, né, por nós. Bom, pode trazer a imagem de volta aqui para o estúdio, né? Então, as pessoas têm consumido muitos industrializados e os industrializados têm uma série de problemas aí, né? Trazem uma série de problemas. E, além disso, também são viciantes, né? Porque eles têm alguns componentes ali que viciam, né? Químicos, inclusive. E, inclusive, isso é importante a gente deixar bem claro, né? Tem componentes, independente do light, independente do diet, são componentes que viciam, são componentes que estão cada dia mais no nosso dia a dia. E a gente talvez muito sutilmente eles vêm, né? Vêm através de embalagens que chamam a atenção, né? Vêm embalagens através que trazem uma leveza ou que trazem para os nossos filhos uma questão de diversão. Qual que é a mensagem? Eu acho que seria interessante. Atenção, atenção, qual é a ideia? Nós já falamos uma frase importante colocar. Não desembrulhem, descasquem. Né? Essa é a grande coisa, né? O vício ele está presente, é possível combatê-lo, assim como qualquer outro, mas exige força de vontade, como sempre falado. Porém, é um problema real. É um problema real que não deve ser tratado com discriminação, que não deve ser tratado como bobeira ou falta de vontade. Deve ser tratado como, sim, a obesidade é uma doença, ou aqueles que não são obesos, mas têm o vício do doce, têm o vício da comida, pode acarretar em outros problemas, como já falados, como problemas de saúde, que a gente precisa tratar. Ok. Caroline, muito obrigado mais uma vez. A gente se fala na próxima semana. Muito obrigada. Conversamos com a Caroline Miguel, falamos hoje sobre o vício da comida que afeta a gente, afeta muitas pessoas. E todo mundo tem, às vezes, um viciozinho no que diz respeito à comida, né? Às vezes é aquele docinho, como disse a Caroline, após o almoço, que pode até não ser nocivo, mas há momentos em que aquele açúcar, aquela quantidade pode prejudicar, né? Pode ser a causa de você estar com alguns quilinhos a mais. Bom, nós vamos para o intervalo, mas antes a gente tem um recadinho da Ângela para você. Passou-se o tempo em que existiam riscos sobre a produção rural. O clima é o principal fator de risco para a produção. Ao contratar uma apólice de seguro rural, os produtores podem minimizar suas perdas ao recuperar o capital investido na sua lavoura. Esses seguros podem ser tomados por pessoas físicas ou jurídicas e podem estar ou não atrelados a um financiamento bancário. A base deste seguro é a produtividade segurada e indeniza em caso de perdas decorrentes de ações climáticas ou até incêndios, com a cotação pré-fixada no momento da contratação. O produtor rural pode também ter um seguro sobre bens rurais que está preparado para cobrir sinistros que possam ocorrer sobre os bens da atividade rural que não estejam relacionados com créditos rurais, abrangendo uma série de situações de risco. Se você é produtor rural, procure uma empresa de seguros da sua confiança e informe-se. Os seguros são soluções de controle de risco fáceis de adquirir e que trazem tranquilidade para a atividade rural. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe.
a usar os pauzinhos. Isso cabe. Discutir a relação. Melhor não, né? Virar um mago da bolsa. Contar os buracos da rua, ver todas as peças em cartaz. Não cabe, mas ler tudo que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho. Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia, agora em Maringá. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. A gente está de volta com o Ponto com o News. Agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã. Daqui a pouquinho, siga a nossa coluna de Direito do Consumidor com Rodrigo Valente. Mas agora é hora de falar de esporte. Ronaldo, é com você. Obrigado, Ângela. Vamos falar de futebol. Afinal, tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e ontem o Santos venceu a Ponte Preta por 2-1. O Atlético Paranaense perdeu para o Vitória por 3-2. Com isso, o Vitória saiu da zona de rebaixamento. Palmeiras venceu de novo. Venceu dessa vez o Internacional de Porto Alegre por 1-0. O Curitiba venceu o Atlético Mineiro por 2-0. E hoje tem o último jogo da rodada. Grêmio e Sport Recife jogam às 8 da noite. Palmeiras segue liderando o Campeonato Brasileiro, está sobrando no campeonato, tem 70 pontos. Em seguida vem o Santos, que é o vice-líder, tem 64 pontos. Depois tem o Flamengo, que também tem 64. E o Atlético Mineiro caiu para a 4ª colocação, agora tem 60 pontos. Ângela. E agora você acompanha as informações do cenário político com Simone Giacometti. Bom dia, Maringá e região. Nesta segunda-feira tem várias atividades que estão marcadas no Legislativo agora de manhã. Uma delas é uma audiência pública com representantes de vários setores ligados à educação, proposta pelos deputados Paulo Litro e Hussein Bacri, logo mais às 9 da manhã. Esse debate é aberto para quem quiser participar e tem como tema principal a medida provisória que propõe mudanças no ensino médio, a MP 746 de 2016. E só para quem está em casa entender, como isso pode afetar a vida aí do seu filho, se essa MP passar, as escolas de ensino médio terão que ter tempo integral. Essa mesma medida provisória torna facultativo o ensino de arte e educação física. E neste novo currículo também só entraria inglês a partir do 6º ano. Então, é para se pensar, para se discutir, será que isso é realmente uma reforma necessária? Até que ponto isso vai mudar e melhorar a vida dos estudantes? É o que vai ser discutido nesta manhã, nessa audiência pública. Por hoje é só, a gente te deseja uma ótima semana. Obrigado, Simone. Simone sempre trazendo informações de Curitiba para a gente tem uma noção do que acontece na capital do estado. A gente acompanha a política sempre por meio da Simone Giacometti e aí com as informações do que pode acontecer nesta segunda-feira e também ao longo desta semana. A gente, nessa segunda-feira, fala sobre o direito do consumidor e o advogado, doutor em Direito, Rodrigo Valente, está com a gente mais uma vez. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Maringá e toda a região. Bom, você me falava que existe um certo limite para a reclamação. Para a reclamação por parte do consumidor em relação às empresas. Quer dizer, o consumidor também tem que cuidar do que fala a respeito das empresas que fornecem produtos, mesmo que às vezes ele possa ter uma certa razão, ou seja, mesmo que o consumidor possa ter uma certa razão? Exatamente, Ronaldo. Tudo tem um limite e hoje com a internet que se propaga muito fácil as informações, há de se pensar que tem que tomar um certo cuidado para que não haja uma extrapolação da reclamação que você, consumidor, queira fazer eventualmente por uma empresa. Então, da mesma forma
que o consumidor ele tem direito a ter a sua moral indenizada quando sofre alguma lesão em sua personalidade por parte da empresa, do fornecedor, o fornecedor, ou seja, a empresa, também pode se valer da mesma lógica, do mesmo processo, para que possa buscar no Poder Judiciário uma eventual indenização de um consumidor que está extrapolando todos os limites de sua reclamação. Esse é um ponto bastante interessante, porque hoje, justamente em função das redes sociais, as pessoas têm usado as redes para reclamar. E essa, eu diria, inclusive, que é uma enorme conquista por parte dos consumidores, porque você está ali diante, às vezes, de um produto, de um serviço que não está funcionando bem, e você está chateado com aquela situação, se sente como se ninguém estivesse ouvindo você, e você coloca ali, por exemplo, no Facebook, né, a respeito da operadora de telefonia que não está funcionando, que está cobrando uma conta acima do valor daquilo que você acha que é justo. Você publica ali um post, né, de alguma forma verbaliza sobre aquele sentimento que você tem, mobiliza outras pessoas que às vezes até compartilham situações semelhantes, isso é bastante comum, né, as pessoas também compartilham, mas esse ato ele precisa ser cuidadoso, tem que haver uma certa cautela para que não se extrapole, então, certos limites, Rodrigo. Isso mesmo, Ronaldo. Há que ter uma razoabilidade. Não tem como passar de um limite de que você também não gostaria de ter em relação à sua pessoa. Então, quando você faz uma reclamação, que essa reclamação seja o mais objetiva possível, apenas para externar aquilo que você está sentindo contra aquela empresa. Então, se eu não estou sendo bem atendido, pode dizer apenas que não foi bem atendido. Agora, você não pode começar a usar, por exemplo, palavras de baixo calão, xingamentos, informações assim que não são pertinentes, como colocar que aquela empresa está te roubando, aquela empresa é uma safada, algo tipo pejorativo nesse sentido, porque dessa forma você está passando o limite da razoabilidade e a empresa pode se sentir ofendida sim, até porque ela também tem uma imagem a ser preservada e essa imagem, uma vez atacada, ela pode repercutir negativamente nos seus próprios negócios. E repercutindo negativamente nos seus próprios negócios, com certeza haverá prejuízos, tanto de ordem moral quanto de ordem material, e o consumidor pode ser responsabilizado. Então, hoje em dia é muito fácil, como por exemplo esses meios sociais, como o Facebook, Instagram, você externar uma opinião um pouco agressiva, até um pouco acima do normal. E essas opiniões agressivas, elas podem sim repercutir contra você. A empresa ela pode, inclusive, fazer uma ata notarial em que vai comprovar que aquela informação foi colocada no sistema e isso pode gerar uma prova para que você depois possa ressarcir a empresa. Então, são vários exemplos, né, Ronaldo, que nós temos em relação a ultrapassar limites da razoabilidade. Se colocarmos na internet, você vai verificar exemplos como, por exemplo, uma pessoa que joga uma geladeira em frente a uma empresa e acaba destruindo essa geladeira com uma picareta, né, e proferindo xingamentos. Outras situações em que há problemas também de fazer ataques diretos, que a empresa ela não respeita o consumidor, que ela é uma safada, que ela acaba passando para trás, que não se confia nessa empresa, porque problemas ocorrem, né? E esses problemas elas podem ser problemas pontuais, como problemas rotineiros, mas de toda forma o consumidor tem que ficar atento que tem os meios adequados para você fazer a reclamação. Por isso todo cuidado é pouco para que você não ultrapasse esse limite da razoabilidade e depois você vir a sofrer um processo judicial de indenização de danos morais contra a sua reclamação. Quer dizer, aí o barato sai caro, né? Se você já está numa situação, às vezes, um pouco complicada, já tomou um certo prejuízo, e aquele prejuízo que era de um tamanho pode ficar muito maior se você for parar na justiça em função de um pedido de indenização da companhia, né? Você não pode perder a sua razão. Não é porque você teve um problema com a empresa é que você também vai ter todo tipo de direito. Não é bem assim. Nós já vimos aqui em outras oportunidades que tudo tem um certo limite. E esse limite é a razoabilidade das suas reclamações. Então, quando você tiver algum problema, você busque as esferas como o PROCON, como o Juizado Especial ou como a Justiça Estadual para poder fazer as suas reclamações. Porque
empresas, todas as empresas acabam tendo um certo tipo de problema mais cedo ou mais tarde. Agora, não quer dizer que isso seja feito de uma forma, que foi feito de uma forma... não posso falar, uma forma intencional, que a empresa está querendo te perseguir, não é bem assim. Nós sabemos, né, que a empresa tem vários funcionários e eventualmente há alguma coisa que pode sair errado. Então você não pode atacar essa empresa de uma tal forma que vai acabar depreciando de forma exagerada a sua reclamação. Então vamos imaginar aqui uma situação simples. Comprei um produto pela internet de uma empresa conhecida, né? Comprei um produto pela internet de uma empresa conhecida, ela me prometeu entregar em 5 dias. Eu estou esperando há 15 dias. Se eu quiser, claro, me manifestar. Olha, a empresa, estou me sentindo desrespeitado, a empresa prometeu e não cumpriu. Isso não vai ferir, digamos, não vai trazer nenhum tipo de dano para mim, né? Porque eu estou relatando algo que de fato aconteceu. 5 dias, estou esperando há 10 dias, ela prometeu e não cumpriu. Excelente ponderação, Ronaldo. Isso fica bem claro para o consumidor o que ele pode e o que ele não pode fazer, porque aqui ele está relatando de forma objetiva qual foi o problema dele. E a grande maioria das empresas, principalmente as empresas maiores, elas têm, assim que você compra o produto, uma página atrelada ao próprio produto de informações, de considerações do consumidor. Então, falar que você teve um atraso em relação à entrega, que a empresa não cumpriu com aquele prazo prometido, não tem problema nenhum. Agora, quando você usa palavras de baixo calão, você profere ofensas por causa desse atraso, aí você já ultrapassou aquele limite da razoabilidade que nós falamos aqui no início do programa. Isso não deve ser feito. Então, pense sempre de forma contrária. Você gostaria que a empresa ela te fizesse esse tipo de comentário se você estivesse do lado ao contrário, que ela te xingasse, que ela proferisse palavras de baixo calão, que ela te ofendesse a sua moral? Se a resposta for negativa, você estará ultrapassando os limites. Então, fique atento para que depois você não tenha esse tipo de prejuízo. Eu acho que fica bem claro, né? A gente precisa relatar de maneira objetiva. Você pode até demonstrar uma insatisfação com aquele serviço que não foi prestado. Então, né, fui ao banco, né, fiquei 1 hora esperando para ser atendido, né? Então, olha, me senti desrespeitado, né? Tem uma legislação que aponta que devo ser atendido em 20, 25 minutos. Fiquei 1 hora e não fui atendido, né? O banco deveria ter investimentos diferentes para dar mais agilidade a esse atendimento. Até aí não há nenhum tipo de ofensa, né? Exatamente, não tem nenhum tipo de problema nas falas que você colocou. Pode externar na internet sem qualquer tipo de problema. Agora, se eu falar assim, olha, mas esse cliente, como cliente, os bancos sempre roubam dos seus clientes, aí eu já estou passando dos limites. Já está passando dos limites e esse tipo de limite é que você deve tomar cuidado, consumidor, porque certamente você vai ter problemas com eles. E a justiça já tem dado ganho de causa para empresas? Isso mesmo. A justiça já tem várias situações, basta fazer uma pesquisa bem simples, condenando os consumidores que ultrapassaram o limite da razoabilidade em suas reclamações, condenando-os de 7, 9 e até mais de 10 mil reais em alguns casos. Tudo vai depender do alcance dessa reclamação e tudo vai depender do teor da reclamação. Então, a média que nós podemos verificar é uma média de 8 a 9 mil reais. Então, tem que tomar um cuidado que o prejuízo aí por uma reclamação exagerada pode sair caro para o seu bolso, consumidor. Pois é. Ser multado aí em 8, 10 mil reais de uma indenização não é algo divertido, não. Não vale a pena. Eu acho que vale a pena manter a cordialidade. Você tem os canais para você fazer as devidas reclamações. Enquanto a isso, você pode se fazer valer dos seus direitos. Então, não há necessidade de ultrapassar o bom senso e você acaba tendo uma situação aí que vai prejudicar você diretamente, consumidor. Doutor Rodrigo, mais uma vez, obrigado. A gente se fala na próxima semana. Obrigado, Ronaldo, e até uma próxima. Conversamos com o Rodrigo Valente, falamos hoje sobre os limites, né, que devem ser respeitados no momento que você faz uma reclamação, que você expõe a sua reclamação na internet, nas redes sociais. Obrigado a você que acompanhou a gente. O Ponto com News vai ficando por aqui. Convido você a estar com a gente a partir das 7 da manhã. Nessa terça-feira, né? A gente está de volta. Você fica agora com a coluna Pensando na Vida. Bom dia para você, a gente se fala.
Bom dia! Hoje, no Pensando na Vida, vamos falar sobre encorajamento. Você está enfrentando um momento difícil e pensando em desistir? Desistimos daquilo que mais nos incomoda. Pode ser do trabalho, devido à forte pressão da cobrança de metas e resultados, desistir de um relacionamento de namoro, noivado ou de um relacionamento conjugal, por não saber mais o que fazer diante dos conflitos que parecem insolúveis. Porém, desistir nem sempre resolve. O que precisamos é de encorajamento, de um novo ânimo, visto que a vida não é fácil. Enfrentamos lutas, provações, desafios e somos surpreendidos com situações que abalam o nosso emocional, produzindo tristeza, frustrações, desânimo. Um acidente, por exemplo. Temos dificuldades em administrar situações conflituosas, mas quem crê e confia em Deus tem o melhor motivo para ser encorajado, porque Deus é a fonte inesgotável de esperança, sabedoria, conhecimento, força e graça. Ele nos restaura mesmo depois de sentirmos esgotados e sem ter para onde ir. O Senhor prometeu suprir nossas necessidades em Cristo Jesus e Ele não abandona seus filhos. O rei Davi enfrentou sérios conflitos, porém ele tinha plena confiança em Deus. O que ele escreveu nos encoraja hoje. Veja, ele diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Portanto, nossa fonte de encorajamento é Jesus Cristo. Ele nos fortalece, nos ajuda com a sua maravilhosa graça e o seu poder. Portanto, espera no Senhor e anima-te. Deus te abençoe. .com News. Oferecimento Executivier, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar.